A nossa história começa com nosso protagonista observando uma garota chamada Nekuzane, uma colega de classe que se sentava ao lado dele na sala de aula, mas que estava sempre dormindo, e que era sempre repreendida pelos professores por dormir nas aulas, mas pelo jeito isso não a impedia de continuar dormindo ali mesmo. E já fazia 3 dias que nosso prota se tornou vizinho de cadeira dela e em nenhum desses dias ele conseguiu ver seu rosto. E após aquela aula o professor em questão chama nosso protagonista para a sala dos professores para conversar, e lá descobrimos que o seu nome era Minato Seno, mas vamos chamar ele de Minato. E lá o professor pergunta se ele poderia começar a chamar a atenção da Nekuzane, já que ele se sentava perto dela, pois aquela garota nunca acorda quando começa a dormir, e que ele só precisava dar uns gritos de vez em quando. E Minato fica sem reação com esse pedido, pois ele sempre foi um garoto tímido desde pequeno. E mesmo agora mais velho ele nunca teve coragem de ter uma conversa decente com os seus colegas de classe. E agora de todas as pessoas ele tinha que alertar logo aquela garota. E antes que ele recusasse o pedido, o professor finaliza a conversa deixando tudo nas mãos de Minato, e assim que ele sai da sala dos professores ele senta na escada fora da escola e acaba ligando para seu amigo Takada, contando isso tudo o que aconteceu, e não demora muito para ele começar a rir de Minato por ele estar preocupado com isso. E ele explica que com certeza ele deveria estar sofrendo no ensino médio com essa personalidade tímida dele, mas que ver isso tudo acontecer da maneira que ele pensou era mais engraçado ainda. Com isso ele perguntou como foi o primeiro dia dele, se ele tinha se esforçado demais, e Minato responde que ele tinha ficado tão nervoso que acabou passando mal e indo parar na enfermaria, e que com esse tempo que ele passou os outros colegas dele acabaram formando seus próprios grupos, fazendo Takada rir mais ainda e dizer que era para ele se certificar de fazer novos amigos e que tudo ia dar certo, pois sua vida no ensino médio tinha acabado de começar. Com isso Minato começa a se despedir pedindo desculpas por ligar do nada durante o intervalo, e Takada diz que aí estava tudo bem, mas que na próxima ele iria pagar o churrasco, e que irão chamar mais pessoas para ir no karaokê em outro dia. Encerrando a ligação e voltando para a sala de aula, ele entra e percebe tudo vazio, já como era o esperado, pois já tinham ido para outra aula, mas ainda tinha alguém ali dormindo. Era Nekuzane e ele percebe que ela iria se atrasar se continuasse dormindo. E lembrando do pedido do professor ele resolve tentar acordá-la para irem para a próxima aula, mas antes de ele terminar sua frase ela o agarra colocando seus braços em volta de seu pescoço, abraçando Minato, e assim que ela o solta ele reflete que essa foi a primeira vez que viu o rosto dela desde que entrou para aquela sala. E do nada ela diz um nome, Masanumi, e logo depois de dizer isso ela voltar a dormir como se nada tivesse acontecido. E um tempo depois, ainda em choque, Minato estava se perguntando o que tinha sido aquilo. Por que ela tinha voltado a dormir do nada depois de ter feito aquilo e quem era Masanumi? Com isso ele vai pesquisar esse nome e acaba encontrando que ele era um samurai antigo, mas não tem certeza se ela estava se referindo a isso quando disse o nome. E com isso vemos que nosso prota tinha um QI baixo. No final do dia ele viu que ela acabou não indo mesmo para a aula e nem percebeu quando ela foi embora. E depois de sair da escola, Minato vai em uma ótica ver algo sob seus óculos e saindo de lá vê uma placa chamativa de um estabelecimento chamado de Cat Café de adoções de gatos. E ele fica surpreso de ter um lugar desses ali, pois ele nunca tinha percebido. E quando ele menos espera, Nekuzane aparece logo atrás dele, perguntando se ele estava interessado nesse Cat Café. E a cena já muda para dentro do Cat Café, onde vimos Minato brincando com os gatos e pensando que ele só seguiu a brisa e veio parar ali sem perceber. Ele se pergunta se aquela garota era mesmo a Nekuzane, pois ele nunca a tinha visto daquela maneira. E parece que até que ele passou em voz alta, pois ela vem até ele do nada o encarando, perguntando se ele tinha dito o nome dela, e perguntando quem era ele e como ele sabia o nome dela. Minato acaba respondendo que eles eram da mesma turma e se sentavam perto, mas ela não se lembra direito, então só aceita. Quando terminam esse assunto, Nekuzane vê um gatinho olhando para ela e pega ele dizendo que ele ainda tinha comido nada. E é nessa hora vemos que o nome daquele gatinho era Masamune, o mesmo nome no qual ela tinha chamado o prota naquele dia na aula. E Minato logo percebe isso e pergunta se ela gostava de gatos. Ela responde fazendo uma declaração forte que gatos são criaturas nobres e superiores aos humanos. Logo depois de dizer isso ela começar a apresentar todos os gatos do local para ele, dizendo a característica de cada um.
Quando as apresentações acabam, ela diz que tinha algo mais importante a dizer, que era para ele não contar a ninguém que ela trabalhava ali, pois a escola deles não permitia que os alunos trabalhassem meio período e que isso era tudo. Mas quando Minato vê que a conversa ia acabar naquele ponto, ele acaba chamando ela sem perceber e sem ter o que dizer. Então ele acaba se apresentando para ela como Minato Seno e que era um prazer conhecê-la. Nekuzune fica um pouco pensativa e aponta para uma lata de suco e sorrindo diz que era por conta da casa e que ele podia se sentar. Naquela noite, já na casa de Minato, ele estava em ligação com aquele seu amigo de mais cedo, o Takada. Estava perguntando a ele se tinha algum truque para lidar com pessoas facilmente, já que ele era muito bom nisso. E não demora muito para ele saber da situação atual de Minato, e ele acaba confirmando que ele estava interessado em alguém, dizendo que ela gostava de gatos e agia como um também, e os olhos dela eram grandes também, e que não demonstrava expressões, mas que às vezes ela é muito atenciosa e tinha um olhar gentil. E com isso tudo ele sentiu que queria conhecer ela mais, ou talvez tentar ser um amigo dela. Quando Minato termina de dizer tudo isso, Takada não pergunta se no lugar de ser amigo dela aquilo não estava mais com cara de um amor, mas logo ele vê que Minato não ia entender e desiste, pois ele não era do tipo de cara que diz às crianças que o Papai Noel não existe, e sim que ele só deixa que elas percebam isso por conta própria, e a noite termina assim sem o Minato entender do que ele estava falando. No dia seguinte, na sala de aula, Minato e Nekuzune chegaram bem cedo. Com isso ele a cumprimenta dizendo bom dia, mas ela não o reconhece e pergunta quem era ele. Depois de dizer seu nome, ela acaba lembrando do dia anterior, e ele diz que queria mostrar algo a ela. E enquanto ele tirava algo na mochila, vimos que na noite passada, antes de dormir, ele estava refletindo sobre que tipo de conversa deveria ter com ela. E podia ser algo simples, mas que queria conversar. Então voltamos ao presente, onde vimos o que ele queria mostrar a ela. Era um desenho que ele tinha feito daquele samurai que ele tinha encontrado quando foi pesquisar o nome Masamune na internet, com esperanças que ela o reconhecesse. Mas que não foi o caso, pois ela não sabia o que era aquilo e que estava muito feio. Logo eles se sentam e ele reflete se eles realmente podem ser amigos. Em outro dia, na sala de aula, Nekuzane estava dormindo como sempre, e o professor continuava chamando sua atenção mesmo sem surtir efeito. Isso já era uma rotina na escola, e Minato refletia que ele não sabia nada sobre ela, e que poderia considerar ela uma criatura não identificada de tão misteriosa que era. Pensando nisso, ele percebe que não sabia o primeiro nome dela, e se não tinha sido rude da parte dele ter falado com ela sem saber disso. E surge o problema de como ele iria descobrir isso, já que perguntar pessoalmente estava fora de cogitação por conta da vergonha. Então ele tem a ideia de procurar no caderno da classe, pois lá tinha todos os nomes dos alunos da sala de aula. Mas quando ele acha a página dela, ele vê que não tinha o seu nome lá e sim só seu sobrenome. E observa o que ela tinha escrito na parte de comentários e reflexões, descrevendo a sala como um clima bom, e com certeza isso se referia à sala como ter um bom clima para ela poder dormir sempre. E se pergunta se isso não seria motivo de tomar um sermão dos professores. Depois dessa falha, nosso prota pensa que tem uma chance de descobrir o nome dela se ele apenas continuar seguindo o fluxo das coisas, pois em algum momento ele poderia saber o nome por sorte, mas com o passar do tempo, ele vê que essa ideia também iria falhar, já que pelo jeito eles raramente usavam os primeiros nomes em situações diárias. E já na rua ele acaba achando um gato que era bem manso, e ele começa a pensar em um nome para ele enquanto faz carinho. Logo ele começa a falar algumas ideias de nomes em voz alta para ver se ele reage a algum. E na sua última tentativa ele reagiu, e decidiu chamar ele de Muji. E enquanto ele brincava com o gato, alguém chegava por trás dele sem perceber, e quando ele nota era Nekuzane e acaba se assustando por essa aparição aleatória, se perguntando se ela era uma ninja ou algo assim. E ela começa o papo falando sobre o quão estranho o gatinho era por ser tão manso, já que era de rua, e o chama de gato Sakura, e que chamam assim gatos onde as orelhas são cortadas como pétalas de cerejeira. Então deduz que deveriam ter pessoas que cuidam dele de vez em quando, porque quem faz isso geralmente são grupos de proteção de animais ou veterinários, como uma forma de mostrar que aquele gato foi castrado, para impedir que eles se reproduzam demais e acabarem sendo abatidos na rua. Depois desse breve comentário, ela reflete em voz alta que os humanos podem ter filhos o quanto quiserem, mas regulam a quantidade de gatos, e que isso era meio estranho de se pensar. E Minato diz em sua mente de novo que às vezes ela dá algumas declarações bem fortes. E cortando esse papo,
Ela pergunta ao prota se ele tinha falado Muji agora há pouco, e ele responde que sim, e que tinha apelidado o gato com aquele nome e pergunta se era estranho. E sem esperar para responder ela diz que era bastante estranho pois aquele era o primeiro nome dela. Então parecia que ele estava chamando por ela, então para ela era estranho. E desesperado ele pede desculpas mas ela diz que não liga muito, só não estava acostumada a ser chamada pelo primeiro nome. E quando vão perceber aquele gatinho estava indo embora já, como se estivesse dando um sinal para eles terminarem aquela conversa. E logo Muji se levanta e Minato pensa que estava feliz em saber seu nome agora e um pouco mais sobre ela mas que ela parecia não ter nenhum interesse nele. E enquanto ele ficava com esses pensamentos tristes ela se despede dele o chamando pelo primeiro nome. Isso surpreende deixando sua voz baixa e ela acaba perguntando se tinha errado o nome dele, mas não, e isso deixa animado de novo. Mais tarde em casa, na hora da janta sua mãe comenta que ele parecia ter tido um bom dia já que ele parecia bem animado, ele só responde que estava sendo ele mesmo. Em outro dia na escola Minato estava nos corredores ainda pensando que queria ser amigo da Muji, mas não sabia exatamente o que fazer ou o que conversar com ela pois não tinha muito o que falar. Além de que ela estava sempre dormindo e por isso não era fácil achar uma hora para conversar, mas chegando na sala de aula ele se surpreende com Muji acordada e observa que ela estava assistindo alguma coisa, e vê que aquela era a chance de falar com ela e acaba perguntando com a voz tremendo se ela estava assistindo um vídeo, e respondendo sim de uma forma direta, parecendo o fim da conversa, mas logo ela continua dizendo que essa era uma boa forma de passar o tempo, e Minato se anima por ela ter continuado a conversa, e indo no embalo ele pergunta o que ela estava assistindo, e em sua mente seriam vídeos de gatos, mas ela quebra essa ideia dizendo estava vendo vídeo de uma lavadora de alta pressão, um daqueles ASMR onde eles limpam lugares sujos com uma lavadora de alta pressão. Minato pensa no que ela poderia sentir vendo vídeos daquele tipo, e para a conversa não terminar ali ele acaba gritando dizendo que aquilo era incrível, mas não funciona muito bem e o assunto morre ali. Mais tarde em sua casa, em uma ligação com seu amigo, Tanaka pergunta o que ele estava assistindo, e Minato responde que eram vídeos de ASMR onde limpam lugares sujos com uma lavadora de alta pressão, dizendo que tem um monte de vídeos que você só vai vendo a mesma coisa por horas e que realmente isso poderia viciar, e Tanaka pergunta há quanto tempo ele estava vendo isso, e ele responde que umas 4 horas mais ou menos, e seu amigo fica surpreso perguntando o que tinha de errado com ele se o ensino médio estava tão difícil assim. E logo Minato conta o porquê disso tudo falando da Muji e com isso Tanaka entende tudo, e diz que iria fluir bem no começo mesmo, e nosso prota continua a conversa falando que a viu assistindo algo como isso na escola mais cedo, e que achou que poderia conversar mais com ela na próxima vez se ele começasse a ver vídeos assim também, mas que parte do porquê dele estar fazendo isso também é porque ele está curioso, e seu amigo encerra o papo dizendo que era para nosso prota dar seu melhor e que estava torcendo por ele do fundo do seu coração, que não era para ele gastar muito tempo nesses vídeos. No dia seguinte na escola, Minato chega cumprimentando Muji e comentando que ontem ele tinha visto os vídeos que ela estava vendo, e que o jeito que mostra as coisas se tornando lindas era satisfatório e que dava um sentimento que fazia não querer parar de assistir, e que perguntando se isso tudo não era fascinante, mas Muji diz que não deixando nosso prota para baixo de novo, e antes que ele caísse em tristeza profunda ela se aproxima dele mostrando algo em seu celular, dizendo que era um dos gatinhos daquele dia, e pede desculpas a ele pois não tinha lhe dado um fone para escutar também, e Minato apenas fica sem reação e aceita, mas ele não escutava direito pois as batidas de seu coração estavam mais altas que o som do vídeo, e Muji pergunta a ele se não achava fofo o vídeo, ele afirma de imediato. Na aula seguinte que era de artes, os alunos tinham que desenhar um retrato dos seus vizinhos de assento, e Minato estava ansioso por ter que fazer essa tarefa e ao que tudo indica, a Muji também estava. Ele começa a pensar que ter que olhar para o rosto de alguém desse jeito era meio estranho, e que isso lembrava da vez na qual ele viu o rosto dela pela primeira vez, onde tinha sido uma aproximação repentina, e quando Minato volta seus olhos para ela, vê que Muji tinha cílios bem longos e não demora muito para ele perceber que ela estava de olhos fechados quase dormindo, então ele pede para que ela acorde pois se ela continuar assim ele iria acabar fazendo um retrato de como ela dormia durante as aulas. E que isso não era bom,
Então ela pergunta do porquê, então ele só não imagina ela acordada. E Minato logo discorda, pois se ele fizer algo por imaginação é capaz de sair tudo errado igual o samurai que ele tinha feito outro dia. Então Muji concorda e diz que então ela iria ficar acordada pelos próximos 3 minutos, e que era para ele decorar o rosto dela nesse tempo e desenhar, e caso ele não lembrasse depois ele poderia improvisar. Então ele se dá conta que não dormir na aula realmente não era uma opção para ela. Então os 3 minutos começam, e Muji faz uma pose para o retrato, dizendo para Minato dar uma boa olhada e decorar tudo, mas ele pensa que para ela era fácil dizer isso, e mal tinha começado o desenho e Muji começou a cair no sono de novo, pedindo desculpas pois a consciência dela estava indo embora sozinha, e ele confirma que a falta de interesse dela na aula era incrível. E assim o tempo de desenhar acaba, e a professora diz para os alunos trocarem. Assim Muji pega seu caderno e começa a encarar Minato para desenhar, e ela diz que não era para ele se mexer pois queria terminar o mais rápido possível porque quer voltar a dormir, e com ela encarando sem parar ele acaba aprendendo a respiração sem reparar, e quando ela viu isso acabou perguntando do porquê. E Minato foge da pergunta dizendo que lembrou de uma cena da viagem de Shiro, onde tinha uma cena onde eles prendiam a respiração enquanto atravessavam a ponte, e que ele tinha aprendido a respiração junto com eles, e sem entender a Muji só deixa passar. E voltando ao desenho ela fala sinal em voz alta, comentando que ele tinha um sinal perto do olho esquerdo e no pescoço, e ele diz que tem desde que nasceu aqueles sinais, e Muji diz que era a primeira vez que ela notava aquilo, e que eram tão pequenos. E nos pensamentos de Minato ele pensa que o fato dela ter notado isso nele, de ter prestado atenção nele mesmo que um pouco, acabou deixando ele feliz e se perguntando se isso não era um pouco esquisito. E depois de um bom tempo eles chegaram ao final da aula e vimos os resultados dos desenhos dos dois, e olhando para eles o Minato percebe que não sabia mesmo quase nada sobre ela. Em outro horário depois da escola, já no trabalho da Muji uma colega de trabalho pergunta se ela tinha dado petiscos aos gatos e confirmando ela continua brincando com um que já estava em seu colo há um tempo, mas o gato começa a ter uma reação estranha a ela, lambendo sem parar, deixando-a desconfortável. Mudando de cena e indo para a escola, Minato reflete que já estava falando com Muji há uma semana inteira, e que nunca pensou que iria ser o tipo de pessoa que puxa assunto com alguém, e que com certeza isso não parecia ser grande coisa mas que para ele era uma grande mudança. E chegando ao seu assento ele cumprimenta a Muji e ela responde de imediato mas agindo de uma forma suspeita, e ele logo percebe isso se perguntando o que estava de errado com ela pois ela parecia diferente, ou seria só coisa da mente dele. E então ela o chama dizendo que era para ele ser honesto com ela e pergunta se ele pensava algo sobre ela. E Minato logo acha estranho isso pois ela que puxou o assunto desta vez, coisa que nunca acontece. E em sua imaginação ele cria uma cena onde ele fala do desejo dele de querer que ela seja amiga dele, mas que isso iria ser vergonhoso demais e com certeza iria dar errado. E vendo que ele não respondeu a pergunta ela insiste de novo até que Minato fala que acha que ela dorme um pouco demais na aula. O que parece saudável, e ao que parece ela só aceita a resposta, e as aulas foram passando, e depois daquela conversa ela parecia estar dormindo normalmente depois daquilo. Logo ele percebe que estava muito sol no dia de hoje então ele se levanta para fechar as cortinas pois deveria estar muito claro para Muji já que ela sentava perto das janelas. E ela acaba percebendo isso e se surpreendendo ela levanta rapidamente e se cobre com seu capuz, deixando Minato sem reação e pensando que fez algo de errado e que foi rejeitado. E chegando em casa ele reflete se aquela reação dela foi o jeito que ela achou de dizer que não aguentava ele por perto. E com isso vem inúmeros pensamentos em mente do porquê dela ter agido assim. Será que tinha sido por conta daquela conversa que eles tiveram logo pela manhã? Mas ele lembra que ela respondeu, normalmente. Então o que poderia ser? Será que ele a machucou sem saber? Então será que deveria pedir desculpas mesmo sem saber o que fez ou o que aconteceu? Como ele iria olhar para ela amanhã? Cortando de cena e indo para o trabalho de Muji naquele dia, ela estava se trocando e sua amiga percebe que ela comprou lenços umedecidos, e pergunta se hoje não estava quente. E Muji fala que não era por causa disso e sim por causa daquele dia onde o gatinho ficou lambendo ela sem parar, e ficou preocupada pois não sabia se estava fedendo por conta de suor, e sua colega disse que não tinha chance dela estar fedendo, e que apostava que o gatinho estava apenas demonstrando o amor dele por ela. Daquela forma,
Mas enquanto ela fala isso, sua colega percebe uma mancha na roupa de Muji, e vê que aquela mancha tinha cheiro de petisco, e que deveria ser por isso que o gato estava lambendo ela sem parar naquele dia, e que acabou se sujando sem perceber. E pelo jeito ela ficou sem graça pelo fato de estar com o cheiro da comida dele, mas sua amiga a conforta pois ninguém deve ter percebido. E já na escola em outro dia, Minato chega cedo e vê Muji já sentada. E como de costume ele tenta cumprimentar, mas logo se lembra do ocorrido do dia anterior, então ele fica calado. E surpreendendo, ela cumprimenta ele primeiro. E depois de um tempo depois dele sentar, ele acaba observando mais ela e se pergunta se Muji estava vendo vídeos de gatos novamente. E ela acaba notando e pergunta se ele queria ver o vídeo com ela. E não demora muito para ela se aproximar dele assim que ele aceita, comentando do gato fofo do vídeo. E Minato nota que ela estava normal hoje e que talvez ela não odiasse ele, e isso era um alívio. E enquanto ele estava perdido nesses pensamentos, um cheiro aparece na sala de aula chamando a atenção de Minato, pois era muito bom, e quando ele vai ver era de batatas fritas, pois já estava na hora do almoço. E quando vemos a Muji, ela estava toda vermelha, pois ela achou que no início ele estava falando sobre ela. E isso faz-a ficar muito envergonhada, fazendo ela se afastar de novo quase de imediato. E novamente nosso protagonista fica sem entender nada. Em outro dia na sala de aula, Minato se senta logo depois de cumprimentar Muji e pensa que tinha algo de estranho, pois ela parecia normal hoje, mas que ele não deveria se precipitar com isso, já que ela poderia odiar ele. E vemos que ele ainda estava preocupado com o que aconteceu da última vez, e que ela poderia estar pensando agora mesmo que não deveria ficar perto de um cara assim, mas que mesmo assim ele queria ser amigo dela, e que naquele momento ele está assustado sobre como Muji vê ele, e que queria ter um jeito de saber o que ela pensa sobre ele. E conforme o tempo passa, vimos o tema da aula deles de hoje, que teria a ver com formar grupos, e isso já deixa Minato desesperado, pois não é o forte dele interagir com outras pessoas, e começa a pensar no que deveria dizer para o clima não ficar ruim. Então alguém fala um tema para eles trabalharem, mas o clima fica estranho. E quando Minato olha para Muji, ela parecia estar brava por conta daquela discussão sem sentido, mas que na realidade ela não estava brava e sim com sono, e só estava se segurando para não cair ali. E alguém dali pergunta a ela se não teria alguma ideia para o trabalho. E respondendo de imediato, Muji diz que não tinha nada em particular em sua mente, e que qualquer coisa que eles decidissem estava de bom tamanho, contanto que não fosse problemático. Com o tema decidido, a colega deles pergunta se todos ali estariam livres para fazer o trabalho depois da escola, mas pelo jeito a maioria estava ocupado ou tentando fugir da responsabilidade. E vendo isso, Minato diz que poderia fazer isso, pois não tinha nada de importante para fazer mesmo. E sem questionar muito, todos ali deixam as coisas para ele resolver. E já na hora da saída ele continua focado no trabalho e percebe que realmente era muita coisa para uma pessoa só fazer, e se pergunta se ele realmente poderia terminar aquilo hoje, e que provavelmente não, e teria que levar para casa para continuar. E Muji, observando ele, pede desculpa a Minato por deixar todo o trabalho para ele resolver, e pergunta se ele pode mesmo resolver isso tudo sozinho. E sem falar muito ele responde dizendo que ela não tem culpa, pois foi ele que aceitou, e disse que iria conseguir fazer tudo sim. E logo ela aparenta sair da sala, mas quando menos esperamos ela volta, pegando sua carteira e colocando do lado de Minato para se sentar ali. E diz que ela ainda tinha um tempo e pergunta se ela teria que só copiar, fazendo os dois ficarem na sala de aula por mais um tempo juntos naquele dia. E Minato, depois dessa ação dela, fala que o trabalho dela começava às 5, pergunta se ela queria mesmo ficar ali com ele. E sendo direta, ela fala que na realidade queria ir para casa naquele momento, mas que não achava certo deixar todo aquele trabalho para ele, pois era muito trabalho para uma pessoa só. E que ela acha que conseguia fazer aquilo se estiver com ele, então era para eles darem seu melhor juntos. E então Minato toma coragem e fala que ficou feliz por ela ter ficado, e que achava que ela não gostava dele ou algo assim, pois em outro dia ela se afastou dele de uma maneira que deu a entender isso. E Muji, vendo isso, fala que aquilo foi mais problema dela do que tudo, e que de jeito nenhum não foi porque ela não gostava dele. Então, vendo o horário, ela começa a se arrumar para sair para o trabalho, e ela fala que iria levar metade da tarefa para fazer em casa, e acaba oferecendo seu número a ele, pois provavelmente iria ter partes do trabalho que ela não iria entender e que seria de grande ajuda perguntar a Minato caso ele deixasse. E claro que nosso protagonista aceita quase de imediato, e olhando para a foto de contato dela,
Percebe que era de um gatinho como era de se esperar. E já à noite fazendo o trabalho, Minato ficou ansioso esperando alguma mensagem dela naquele momento. E sentiu que mesmo que não converse direito com a Muji naquele dia, ele tinha feito um pequeno progresso com ela. E assim chega a manhã seguinte, onde Minato chega na sala de aula e fica observando a Muji dormir, e em sua mente ele estava ansioso para falar um pouco com ela, pois queria agradecer por ela ter ajudado com o trabalho no dia anterior, mas resolveu esperar ela acordar. E as aulas foram se passando e nenhum sinal de vida vinha dela. E assim que chega o final da última aula, ela acaba acordando finalmente, mas nem dá chance do Minato falar com ela, pois ela tinha que correr para o trabalho para não se atrasar. E vendo isso, Minato tem a ideia de mandar uma mensagem para ela agradecendo, já que não deu para falar nada com ela naquele dia, e pensa que iria funcionar. E se a mensagem não estava muito formal, pois ia ser a primeira vez que ele mandaria mensagem para ela desde que trocaram os contatos, e assim que envia ele ouve um som ao seu lado e vê que era o celular da Muji, que ela tinha esquecido. Provavelmente por ter saído tão rápido acabou nem percebendo e nem dando falta dele. E assim que Minato se dá conta, e sai correndo em busca dela pelo colégio, mas já era tarde demais. Então ele decide ir até o local de trabalho dela e entregar o celular. Entrando no local, ele entra e se pergunta se não tinha ninguém ali, e logo a amiga da Muji o cumprimenta e pede para esperar para entrar na próxima vez e não abrir a porta por conta própria, pois os gatinhos ali poderiam fugir para a rua. E pensando que ele era um cliente, ela pede para ele lavar as mãos e desinfetar, mas Minato conta que veio ali só para entregar algo que a Muji esqueceu no colégio. E vendo isso, sua amiga conta que ela tinha ido comprar algumas coisas para a loja, então ela não estava ali, mas que já iria voltar e era para ele se sentir à vontade até lá. E se sentando eles começam a conversar, com ela puxando assunto perguntando se ele conhecia Muji ou algo assim. E ele conta que são colegas de classe e com isso ela percebe que ele também é do primeiro ano, então comenta que demorava um pouco mesmo para se acostumar com o ensino médio, e que ela mesma entrou na sala errada no primeiro dia. E Minato fica aliviado por saber que ficar ansioso no primeiro dia era bem comum. E no momento seguinte acabamos descobrindo o nome da amiga de Muji. Ela se chamava Uzagihara, dizendo que ele não precisava ser tão formal com ela, pois eles tinham a mesma idade. E depois dessa apresentação acabamos vendo a mente dela, onde lá se perguntava quem diabos era aquele cara. E como ele sabia que a Muji trabalhava ali e se Minato era mesmo só um colega dela, pois ela nunca tinha ouvido a Muji falar de algum cara, então se pergunta se ele seria algum tipo de stalker, e que se fosse esse o caso, ela daria um jeito de expulsar Minato da loja, pois Muji era uma grande amiga dela e queria protegê-la. Então Uzagihara começa a perguntar mais coisas, como se ele conversava muito com Muji, perguntando se falavam sobre sair juntos e coisas do tipo, mas Minato responde que não, mas que eles sentam um do lado do outro, então meio que eles faziam algumas coisas juntos com bastante frequência. E depois de escutar isso ela tenta se crescer para cima de Minato para mostrar que ela é muito mais próxima de Muji que ele, dizendo que elas estudaram na mesma escola no fundamental, falando que era 100 vezes mais próxima dela do que ele em sua mente. E Minato comenta que não sabia quase nada sobre a Muji, mas que achava ela uma garota muito gentil, e que era por isso que ele queria ficar muito amigo dela, pois ela deixava ele feliz. Com isso Muji volta das compras encontrando os dois conversando, e comentam que Minato veio ali para entregar algo que ela esqueceu na sala de aula mais cedo. E pegando seu celular ela vê que tinha uma mensagem dele. E lendo ali mesmo ela fala para Minato não se preocupar, pois estava tudo bem, com a carinha mais fofa do mundo. E vendo os dois conversar, Uzagihara começa a desconfiar que aquela cara que Minato estava fazendo podia ser de alguém que está apaixonado. Com isso ela diz para eles que iria ficar no apoio para Muji e Minato virarem amigos, mas que aquilo era só para manter ele perto, pois ela queria ficar de olho por enquanto. Em outro dia na sala de aula Minato ainda estava pensando nas coisas que a Uzagihara tinha falado para ele outro dia na loja de gatos, e que ele iria se esforçar para ter resultados melhores no ensino médio, pois queria ser capaz de conversar mais. Logo após esses pensamentos, ele olha para Nekuzane dormindo na cadeira ao lado, mas observa algo estranho nas costas dela. Pareciam inúmeros pelos de gato, e era bem evidente pois eles refletiam muito sobre a luz do sol.
Mas aquela quantidade que estava no casaco era esquisita, pois parecia que ela tinha ficado rolando por horas no chão brincando com os gatos. E isso não era difícil de se imaginar, tanto que a imagem da Nekuzane sendo atacada por inúmeros gatinhos vem em mente quase de imediato. E voltando à aula, Minato acaba vendo que o professor estava caminhando na direção deles enquanto explicava algo. E ele se desespera, pois o professor poderia ver aquela situação em que a Nekuzane se encontrava e acabaria descobrindo sobre o trabalho de meio período dela. E em desespero ele tenta acordá-la, e para surpresa dele, ela acaba acordando de primeira. Logo ele fala para ela sobre o casaco, mas quando pensamos que ela tinha notado a situação que estava metida, ela apenas coloca o capuz. Volta a dormir, mas por sorte o professor não percebeu nada de estranho. E chegando ao final da aula, Minato chama ela, avisando sobre os pelos de gato em seu casaco, e percebendo isso, ela tira o casaco para limpar e começa a balançar ele no meio da sala de aula sem nenhuma preocupação, e ele diz que ela fazer isso era bem audacioso. Logo depois, Minato, preocupado se algum professor acabasse vendo a sujeira, ele se levanta e vai pegar algo para limpar tudo aquilo. Enquanto limpava, ele pergunta como ela tinha ficado suja daquela forma. E Nekuzane nos conta que no dia anterior, assim que ele saiu da loja de gatos, um gatinho no qual ela estava brincando acabou pegando seu casaco e usando de cama. E ao invés de tirar ele de lá, preferiu ficar tirando inúmeras fotos, e que ele ficou assim até a loja fechar. E Nekuzane logo chama, para ver as fotos que ela tirou do gatinho de ontem. E no caminho Minato percebe algo e diz que as costas dela estava suja também, mas ela tinha dificuldade para limpar, e Minato, percebendo isso, diz em sua mente que seria mais fácil se ele ajudasse ela a se limpar, mas lembra que ela não gostava de ser tocada, e que aquilo estava tirando ele do sério. E enquanto ele dizia isso, ela se virava olhando diretamente para ele, levando sua mão ao seu peito, e dizendo que ele também estava sujo, e que deve ter caído dela enquanto ele limpava. Com isso Nekuzane o agradece, e como sempre nosso protagonista fica com vergonha, se afastando rápido, fazendo ela pensar que ele estava com dor de barriga. Em outro dia de manhã cedo na sala de aula, Nekuzane estava olhando o celular, vendo que o perfil da loja de gatos tinha postado fotos novas de um gatinho que tinha acabado de receber uma cama nova, e logo Minato chega na sala cumprimentando. E não demora muito para ela estranhar ele, pois Minato estava com um penteado diferente do habitual, mas ela não fala nada e volta a ver as fotos em seu celular, e cortando para os pensamentos de Minato, ele estava muito envergonhado e queria ir para casa. E em um flashback da noite passada vimos o porquê dessa mudança. Minato estava conversando com seu amigo Takada, falou sobre sua situação com a Nekuzane, dizendo que não acha que viraram amigos, mas que ela pelo menos não odiava ele, mas que a noção de espaço dela era estranha, pois ela ficava muito perto. E logo Tadaka pergunta se isso não seria um sinal de interesse da parte dela, pois geralmente ninguém fica assim sem ter um sentimento envolvido, mas Minato logo descarta essa possibilidade, lembrando de alguns acontecimentos dos dias anteriores. E responde ele dizendo que não, seria ao contrário, porque mais parece que ela tem zero interesse nele, mesmo dizendo que ela fica próxima dele do nada às vezes, e que talvez a noção de distância dela seja a mesma de um gato. E Tadaka diz que estava na hora de uma transformação no Minato, mas uma transformação que ela iria perceber de primeira, que ela não teria escolha a não ser ter que colocar os olhos nele, e obviamente nosso protagonista já imagina o que ela pensaria, fazendo ele desanimar, e seu amigo tenta fazer ele pensar de outra maneira, falando para ele imaginar como ela se sentiria caso o aluno quieto do lado dela aparecesse com um corte de cabelo novo e chamativo. E voltando à realidade, Minato reflete que ele ficaria muito feliz se essa mudança fizesse ela notar ele ao menos um pouco. E as horas foram se passando até que aquela aula acabasse, e no banheiro o protagonista estava desfazendo aquele penteado, comentando que ela nem o notou, e se pergunta o que ele estava fazendo, pois isso nem combinava com ele para começo de conversa, e reflete que ele estava se esforçando para ser notado pelos outros desde quando entrou no ensino médio, mas que ele ainda não tinha achado confiança para isso. Após um tempo ele decide parar de pensar sobre essas coisas, pois não eram bons pensamentos para se ter agora, e ele tinha que focar em descobrir como fazer a Nekuzane notar ele. E enquanto ele pensava sobre isso, acaba sofrendo um acidente com um dos seus olhos, e voltando para a sala de aula ele se pergunta do porquê disso,
E será que era por causa das lentes de contato que irritaram seus olhos? E com o protagonista chegando na sua carteira e quase se sentando, a Nekuzane percebe ele de cara fechada, e se pergunta do porquê de ele estar assim. Será que ele estaria bravo? E ela vê que ele derrubou uma borracha, mas assim que ela o chama para devolver, reage de uma forma inesperada, assustando ela e deixando ela de uma forma que lembra de um gatinho tentando se aproximar. Com isso vemos a visão do protagonista, e nela acabamos entendendo que ele estava enxergando tudo embaçado, e sem pensar duas vezes ele se aproxima bruscamente da Nekuzane para ver melhor, deixando-a sem reação. E não demora muito para ele ver que ela queria devolver a borracha dele, e assim a agradece. No quadro seguinte vemos que a Nekuzane ficou vermelha e sem reação com essa atitude do protagonista, e mais tarde em seu trabalho ela comenta com sua amiga que o Minato ficou pertinho dela hoje, e que ela tinha ficado toda estranha por causa disso. E depois disso acabamos vendo como a Nekuzane agiu na manhã seguinte com nosso protagonista, conferindo se ele estava normal. E inesperadamente começou a chover no final das aulas daquele dia, e Minato se perguntava se esperava a chuva passar quando viu a Nekuzane parada na entrada, parecendo que tinha esquecido o guarda-chuva também. E sem esperar a chuva passar ela começa a correr, mas ela acaba parando assim que escuta o som de um trovão. Isso faz ela pensar duas vezes e acaba voltando para dentro da escola. E Minato, vendo isso, pergunta se ela estava bem, mas ela responde que achou que fosse morrer, e nosso protagonista dá a ideia de esperar a chuva passar ou ligarem e pedir para os pais deles irem buscá-los. E antes de terminar de falar, mais um trovão cai. E Minato percebe que a Nekuzane provavelmente tem medo, pois se assustou de novo. E logo ela vai entrando para a escola novamente dizendo que iria matar um tempo na enfermaria enquanto a chuva caía. E Minato pergunta se não teria problema, pois alguém poderia brigar. E ela só responde que só iria lá quando tá vazio e que além disso, se ninguém souber, iria dar tudo certo, né? O protagonista só concorda e diz em sua mente que então ele iria passar um tempo na sala de aula. E o tempo foi passando e os alunos que estavam lá esperando seus pais irem buscar foram saindo, deixando Minato sozinho na sala. E percebendo isso, ele lembra da Nekuzane e tem ideia de ir na enfermaria ver se ela ainda está por lá. E chegando no local ele percebe tudo calmo até ver ela debaixo das cobertas, assustada, dizendo que achou que fosse outra pessoa. E logo ela pergunta do porquê dele não ter ido para casa ainda. E não querendo admitir que estava ali por causa dela, ele mente, dizendo que foi ali para procurar o enfermeiro pois precisava dele. E sem muito o que dizer, cada um fica em seu canto. Ela triste por causa da chuva e ele por causa da vergonha de não saber o que dizer. E quando eles menos esperam, a chuva engrossa e mais um trovão cai, fazendo a Nekuzane se esconder nas cobertas e fazendo Minato ter certeza que ela tinha medo dos trovões. E ela nos conta que geralmente ela se distrai ouvindo músicas em dias assim, mas ela acabou esquecendo em casa hoje. E nosso protagonista, ao ouvir isso, pergunta se ela queria usar os fones dele. E ele fica surpreso com ela, pois concordou rapidamente. E antes de entregar a ela, Minato os limpa e diz que esses eram sem fios e era para ela esperar mais um pouco, pois estavam conectados ainda no seu celular. Mas Nekuzane diz que não tinha problema, e que ela iria escutar as músicas que ele geralmente escuta. E a primeira música que ela escuta era uma em inglês e diz para ele que ele era bem esforçado. Com o tempo se passando, ela acaba soltando um espirro e percebendo o clima mudando, ele se levanta dizendo que iria ligar o aquecedor. E chegando no aparelho ele lê que não podiam usar o ar sem uma permissão. Minato hesita de primeira, mas diz em voz alta que naquele ritmo ela iria pegar um resfriado, mas que fora isso, se ninguém souber, iria dar tudo certo, né? Deixando a Nekuzane visivelmente feliz. E logo a chuva passa, deixando eles livres para poderem ir embora para suas casas. E nos corredores ela comenta que o enfermeiro que ele esperava nem veio à sala, e lembrando da mentira que contou para ficar um tempo com ela. O protagonista tenta disfarçar dizendo que iria dar um pulo na sala dos funcionários para ver se ele estava por lá antes de ir embora. E indo para lá percebe que quase tinha dado ruim. E Nekuzane, olhando para ele ir, se pergunta se ele estava mentindo, e por que ele foi para lá. Mas que de qualquer forma, os trovões daquele dia não tinham sido tão assustadores, e que talvez isso tenha sido por causa que ele estava com ela. Já em outro dia de tarde no trabalho, o Zagihara conversa que aquela tempestade do outro dia tinha sido coisa de louco, e que quase morreu de susto pois pareceu que estavam caindo trovões bem perto. E acabou lembrando do medo da Nekuzane e perguntou se ela tinha ficado bem no dia da chuva, e ela diz que sim, pois o Minato estava com ela.
Com essa resposta, sua amiga fica apreensiva, perguntando se era aquele garoto que tinha ido na loja delas outro dia e o que ele estava fazendo lá. E Nekuzane só responde que não sabe, que só aconteceu dele aparecer, e sua amiga pensa que mesmo que Minato só tenha dito que queria ser amigo delas, ela não conseguia tirar da mente a possibilidade de ele estar com outras intenções para cima da Nekuzane. Com isso, ela diz que chegou a hora de investigar melhor e ver qual era a dele. No dia seguinte, na sala de aula, Minato chega e cumprimenta a Nekuzane, e assim que ele se senta, ela pergunta se ele estaria livre nesse sábado, e se ele queria sair com ela. Obviamente isso o deixa sem reação, e ela explica que tinha um shopping na frente da estação que abriu há pouco tempo, então ela queria dar uma passada lá, com ele e seu amigo Zagihara. Então ele concorda, mas ela diz que não precisava dar uma resposta agora, mas que era para avisar antes de sábado. E o dia foi se passando. E esse assunto não saiu da mente do nosso protagonista até mesmo depois de chegar em casa, e em desespero ele liga para seu amigo Tadaka para lhe pedir conselhos. Depois de explicar toda a situação, pergunta se estava tudo bem dele ir nesse passeio com ela. E Tadaka responde que sim, pois Nekuzane teve que tomar coragem para poder chamar ele, então isso já era uma prova que ela tinha algum interesse na mente dele. E Minato comenta que não sabe nem o que vestir ainda. Seu amigo diz para ele começar a pegar tudo o que tem de roupa e juntar, para ele ajudar a decidir com ele. E logo depois de decidirem a roupa, o protagonista pensa em mandar mensagem para ela confirmando sobre sábado, mas acaba ligando para ela por engano. E assim que ela atende, ele se desculpa porque tinha ligado por engano. E Nekuzane diz que estava tudo bem e que ele tinha ligado em boa hora e perguntou se podiam ficar em ligação por mais tempo, pois o pai dela estava enchendo o saco para ela ir estudar e que poderia usar a ligação como desculpa para matar o tempo. E logo ela pergunta se estava tudo certo sobre sábado e que poderiam se encontrar a 1h da tarde na frente da estação. E Minato apenas confirma dizendo que sim e que estava feliz por ela ter o convidado. E antes da conversa terminar, ela comenta que fez uma escolha certa ao perguntar para ele. E se preparando para dormir, Minato não conseguia se acalmar de tão ansioso que estava. Já no dia do encontro, nosso protagonista estava na frente da estação esperando, até que a Nekuzane chega cumprimentando e pergunta se nesse shopping novo eles teriam um café. E Minato responde que não, mas tem um pet shop onde eles poderiam ir. E vimos que na noite passada, como ele não conseguiu dormir, então ficou pesquisando coisas sobre o local do encontro. E assim que iam começar a caminhar, o Zagihara chega, cumprimentando calorosamente eles e pedindo desculpas pela demora. E o protagonista fica surpreso com sua aparição e vimos que ele tinha esquecido que tinha sido ela que tinha feito o convite para todos eles saírem juntos. E vendo isso, ela pergunta ao Minato se ele tinha achado mesmo que seria só ele e a Nekuzane o provocando. Mas logo corta o assunto mentindo, dizendo que sair assim seria uma boa oportunidade para ficar amiga dele. E logo vemos a intenção verdadeira dela, com ela dizendo em sua mente que ela sabia que ele era mesmo um tapado do tipo que ficaria igual um tonto andando pela praça de alimentação sem saber o que fazer ou onde ir, mas que não poderia baixar a guarda, pois ele poderia estar agindo assim só para se aproximar mais da Nekuzane. E é por isso que ela iria expor ele e descobrir a verdadeira natureza dele. E chegando no shopping, eles percebem que estava lotado, já que era o esperado, pois o local era novo e era final de semana. E Minato comenta que no primeiro andar tinha muitas lojas de roupas. E o Zagihara, ouvindo isso, pega a Nekuzane e arrasta ela para irem provar roupas. E já provando as roupas, sua amiga comenta que por conta da pele pálida, Nekuzane combinava muito com roupas de cores mais suaves. Até que ela gosta de um vestido e decide levá-lo, já imaginando os gatinhos querendo brincar com ele. E saindo da loja, ela chama por Minato, que olha para ela percebendo sua roupa nova e quão linda ela estava, mas obviamente ele não diz nada. E o Zagihara percebe que ele não foi sincero e que com certeza ele acha ela 100% bonita. E logo ela puxa Nekuzane de novo para irem provar mais roupas. E passando loja por loja, eles acabam indo parar em uma área de jogos, onde Minato estava tentando pegar um bicho de pelúcia na máquina. E vendo que ele não estava conseguindo, a Nekuzane se oferece para ajudar. E acaba pegando na mão dele, deixando nervoso. Mas no final ainda deu bom, pois ele conseguiu pegar um e Nekuzane fica feliz por ele ter pego um gatinho de pelúcia para ela. E sua amiga, percebendo a aproximação dos dois, diz que iria ao banheiro para refletir, e lá se pergunta do porquê dessa pureza toda dele, e que tinha certeza que depois de observar ele o dia todo, como Minato ainda não tinha percebido depois de tudo isso.
e que ela já estava se sentindo uma idiota por suspeitar tanto dele. E voltando do banheiro, ela se depara com Minato e Nekuzane agachados procurando algo no chão, e ele responde que as lentes dele acabaram caindo de seus olhos, e já que não tinha muito o que se fazer, ele diz que iria ficar sentado ali e que elas poderiam continuar o passeio sem ele, já que ele não enxergava nada, e queria descansar um pouco antes de ir para casa. Nekuzane diz que iria pegar algumas bebidas enquanto eles ficavam ali sentados, e Minato pede desculpas por ter atrapalhado, mas o Zagihara diz que estava tudo bem, que não era para ele se preocupar, além de que a Nekuzane parecia estar se divertindo muito. E vendo ela dizer isso, Minato pergunta se ela gostava bastante da Nekuzane, e surpresa com a pergunta ela diz que foi a Nekuzane que confortou ela quando estava passando por tempos difíceis no fundamental, e o que ela era hoje era por causa dela, e que ela nem deveria se lembrar pois fazia muito tempo. E Minato, aproveitando a deixa, comenta que ele também não saberia como ele estaria agora se não tivesse amigos ao seu redor, e mesmo que não pareça nada para a pessoa que ajudou ele no passado, ele se lembra carinhosamente das coisas que fizeram por ele e por isso ele entende o que a Uzagihara estava dizendo. Por isso ele ficou feliz quando ela disse que queria ser sua amiga. Após dizer isso, ela comenta que a Nekuzane era muito importante para ela, e que por isso era a prioridade dela fazer que ela seja feliz, e por isso ela iria perguntar algo diretamente, perguntar o que ele pensa realmente da Nekuzane, mas ela vê que foi direta demais e desiste de esperar uma resposta, e logo fala que aquilo não significava que ela tinha aceitado ele nem nada, e achamos que ela estava falando sobre amizade. E o tempo foi se passando e Minato foi refletindo sobre aquela pergunta enquanto estava sentado ainda pela praça, quando olha para o lado e vê uma sombra na qual ele pensa que a Uzagihara tinha voltado sem dizer nada e se sentou perto dele. Então ele tem a ideia de contar a resposta daquela pergunta de mais cedo, e fala que a Nekuzane é tão despreocupada e não se deixa levar pelos outros assim como ele, e que deveria ser por isso que o interesse sobre ela cresceu, e aí decidiu tentar ser amigo dela, mas que acha que acabou exagerando pois na verdade, no dia da tempestade ele tinha ido atrás dela para ver se ela estava bem, e que ela era uma pessoa honesta consigo mesma e que ele admirava muito ela por isso, achava essa uma qualidade muito boa de se ter. E de repente nosso protagonista olha para o lado para ver se estava tudo bem já que não recebia nenhuma resposta depois de falar tudo aquilo. E quando vai conferir mais de perto ele vê que quem estava do seu lado era Nekuzane esse tempo todo. Quando ele percebe isso ele rapidamente se levanta, pedindo desculpas e que já estava na hora de ele ir embora, e agradece por tudo até agora. E quando vamos ver ela estava corada e sem reação novamente com essa atitude dele. E já à noite na casa de Nekuzane, ela já estava deitada pensando sobre aquela tarde, e que ele deveria ter confundido ela com outra pessoa para ter falado tudo aquilo, e que era assim que ele pensava dela esse tempo todo, e ela reflete que não sabia nada sobre ele. Ou melhor dizendo, parecia que ela nem estava tentando querer saber algo, e assim o sono dela vem, adormecendo pensando em Minato naquela noite. Em outro dia na sala dos professores, o professor estava perguntando a Minato como estavam indo as coisas com a Nekuzane, e ele nos lembra que tinha pedido a ele no início do ano para falar com ela de vez em quando para ver se ela acordava durante as aulas. E percebendo que Minato ficou sem saber o que dizer ele diz que entende pois ela é difícil mesmo de se relacionar, mas que pelo menos ela estava falando bastante com ele ultimamente, então pede para ele ser mais amigável com ela. E saindo da sala dos professores e indo se sentar na escadaria fora para lanchar, nosso protagonista reflete que queria seguir o conselho do professor, de tentar ser amigo dela mas que o passeio de sábado acabou em uma situação estranha para eles. E vemos que ele ainda não sabe para quem contou aquelas coisas, pois estava sem suas lentes de contato na hora e desconfia que por acidente ele pode ter contado para a própria Nekuzane. E pensando nela vem uma pergunta em mente, onde será que a Nekuzane ia para almoçar? Pois ela sempre desaparece nesse horário e vai para algum lugar, quase como se realmente fosse um gato. E logo depois de pensar sobre isso, ele decide abrir os olhos, mas logo ele tem uma surpresa, a Nekuzane estava ali observando ele em silêncio, o que faz ele entrar em desespero logo em seguida, e ela comenta com ele que aquele lugar era bem legal pois não tinha muita gente, e o protagonista responde que ele ia sempre ali para almoçar, e pergunta onde ela costumava almoçar, e Nekuzane diz que comia em lugares como a enfermaria, atrás da escola ou até mesmo no terraço pois o vento era bom lá, e deixando o papo de lado ela acaba se ajeitando ao lado dele, pegando seu lanche para comer ali mesmo,
deixando Minato surpreso, e sem saber o que fazer ele acaba pegando seu lanche e comendo também. E logo depois de terminarem de comer, Nekuzane começa a vasculhar sua bolsa, tirando de lá uma tesoura e algumas fotos de gatinhos, e Minato pergunta se isso era algum dos trabalhos lá do café, e ela responde dizendo que sim, e que era algo importante que eles usavam lá, e aproveitando o embalo, ela pergunta o que ele achava das fotos, mostrando cada uma, mas vendo que ele estava se recusando a olhar, ela se aproxima mais insistindo mais até ele falar que concordava com ela, que eram bem fofas. E depois dessa resposta ela comenta que precisa terminar aquilo antes do final do dia e achou que poderia focar mais nesse trabalho se ficasse ali, pois era quieto e sem gente. E o protagonista observa e pensa um pouco, e diz animado que poderia ajudar ela com aquilo, pois parecia importante para ela e se não for incômodo ele queria ajudar, e logo depois vemos o resultado da ajuda dele, deixando a desejar, e Nekuzane pergunta se aquilo era um gato, deixando Minato sem graça e dizendo que aquilo parecia melhor na mente dele. E observando ela parecia que ela não tinha gostado e se pergunta se teria como ele fazer amigos daquela forma. E assim que o horário do intervalo acaba, Nekuzane se levanta e diz obrigado dizendo que iria usar aquele desenho, mas o protagonista chama ela dizendo que aquilo era só um rabisco e que ela não precisava usar aquilo, e sem responder, ela se aproxima dele levantando as mãos de punhos fechados dizendo que era para ele adivinhar em qual mão está. E vendo que ele não entendeu, pede para ele apenas escolher uma mão, e após escolher a mão errada ela leva sua outra mão até seu rosto, deixando algo em cima da sua cabeça, e antes de ir embora ela comenta que aquilo era um prêmio de consolação por ela ter tentado fazer um desenho bom, e quando ele vai ver o que era, ela deixou um doce como prêmio para ele. E à tarde no trabalho do café, Nekuzane estava colocando os desenhos feitos na hora do almoço na placa da loja onde dizia que aqueles gatinhos procuravam donos, e pergunta para ela se tinha feito aquele cartaz sozinha onde logo ela diz que sim. Mas o Zagihara percebe um desenho diferente lá, e assim que a Nekuzane vê diz que aquele foi o Minato que tinha feito e que era por isso que se destacava do resto, e que não era tão ruim afinal pois quanto mais ela olhava mais fofo ficava. Em outro dia, quando nosso protagonista estava na entrada da escola, ele de repente é parado por um aluno, que o convida para entrar em um clube de tênis dele, e se ele poderia perguntar aos amigos dele se queriam entrar também. E logo depois dessa fala Minato fica sentido pois não tinha quase ninguém para chamar, e logo ele reflete que esse tempo todo ele estava focado em fazer amigos na sala de aula mas esqueceu que entrar em um clube também era uma boa opção, e chegando na sala ele vê a Nekuzane com o mesmo panfleto que ele recebeu agora há pouco, e pergunta se ela iria entrar em algum clube, e ela responde que não pensou nisso ainda até porque ela tinha um trabalho de meio período onde conciliar os dois seria complicado. E Minato concorda e pensa que queria entrar em algum clube com ela mas acha que não vai rolar, e mudando de assunto, Nekuzane chama sua atenção mostrando fotos de gatinhos de novo, e aproveitando o embalo ela pergunta o porquê da foto de pôr do sol dele, e ele logo se toca que ela estava falando da foto de perfil online dele, e diz que não tinha nada de especial, e só não queria ficar sem foto, então tirou aquela do pôr do sol a caminho da casa dele, e pergunta do porquê, mas ela diz apenas que estava curiosa. E no corredor mais tarde ele reflete o que tinha sido aquilo pois parecia que a Nekuzane estava cada vez mais conversando com ele, e ainda caminhando, ele observa um quadro recheado de panfletos de clubes, e chega a ser até difícil de decidir em qual clube entrar, e quando menos espera alguém aparece atrás de Minato, o segurando e arrastando para algum lugar parecendo um sequestro, e quando vamos ver o que era, ele estava sendo recrutado para um clube pois parecia que ele estava interessado já que ele estava olhando muito para o panfleto do clube deles, e logo eles se apresentam, a garota se chama Kiyomiya e o rapaz é o Golda, e assim eles mostram que estão no clube de fotografia, e Minato começa a olhar cada foto vendo que são lindas, e vendo que ele mostrou um leve interesse, Kiyomiya pergunta se ele estava pensando que parecia ser divertido, e comenta que eles tiram várias fotos de muitos lugares e pessoas, e que era divertido conhecer tanta gente, deixando o protagonista apreensivo. E ela pergunta o que ele achava, se tinha algum interesse em entrar no clube, e quando pensando que Minato iria aceitar ele acaba recusando, dizendo que iria pensar sobre o assunto, e já na quadra fora da escola, ele estava sentado em um banco refletindo sobre o que disse mais cedo no clube, e vê que mesmo querendo entrar, ele ainda tem medo de se aproximar das pessoas por conta do que houve no passado com ele. Logo um gatinho aparece em sua frente,
o fazendo pegar o celular para tentar tirar algumas fotos dele. E enquanto ele tirava, Nekuzane apareceu atrás dele observando, até Minato perceber sua presença e se assustar, e ela pergunta se tinha passado um gato ali pois ela tinha sentido a presença de um. Mas ela acaba percebendo a foto que estava no celular dele e pergunta se era a foto do gatinho que estava ali agora há pouco. E se aproximando para ver melhor ele comenta que era o gato de Chita de antes. E olhando mais para a foto, Nekuzane pergunta a Minato se ele tirava muitas fotografias, e dizendo que só de vez em quando, e ela acaba perguntando se poderia deixar ela ver mais fotos, seja de gatos ou de qualquer coisa. E logo ela fala que ele era bom em tirar fotos e que a maioria das que ela tirava ficavam borradas, mas que era normal já que sempre tentava tirar de gatinhos brincando ou correndo, e que a foto do Line era muito bonita e que tinha achado até que fosse da internet, e que com certeza ela gostava das fotos dele, deixando nosso protagonista sem reação e fazendo ele voltar para a sala do clube com o formulário de inscrição preenchido, deixando os alunos de lá surpresos já que quando Minato estava ali mais cedo ele parecia hesitante, mas que estavam felizes dele ter voltado, e aproveitam e perguntam o que tinha feito ele mudar de opinião e decidir entrar para o clube. E ele responde dizendo que uma pessoa tinha elogiado as fotos que ele tirou, e isso fez ele pensar que talvez devesse tentar, mas que ele não sabia nada sobre usar uma câmera ou algo do tipo, e pergunta se isso não era ingênuo da parte dele, mas Kiyomiya diz que não, e que ficar feliz porque alguém te elogiou só de pensar que pode ser divertido de tentar, essas coisas são razões totalmente válidas para começar algo, e que eles estavam felizes por terem Minato ali com eles, e que ela também não sabia nada sobre câmeras quando entrou, e nem o Golda pois ele era do clube de judô, e aproveitando a deixa eles perguntam se ele não teria mais alguém para convidar para o clube, ele diz que não é que ele não tenha, mas poderia ser um pouco difícil, e vendo que ele tinha alguém aqui Kiyomiya diz para ele tentar mesmo assim, e pergunta se era um garoto ou uma garota. E o protagonista diz que era uma garota, e que eles não eram exatamente amigos ainda mas que ainda queria ser, e vendo ele dizer isso, Golda e Kiyomiya logo percebem algo que estava na cara de Minato, e quando a Kiyomiya ia dizer que aquilo não era amizade e que ele estava definitivamente apaixonado, o Golda impede de terminar de falar, puxando para o canto e falando que Minato ainda não tinha percebido e que na cabeça dele, ele ainda queria só um amigo e diz que vai ser mais divertido se eles não contarem a ele isso e obviamente ela concorda, e vai dar boas-vindas a ele por ter entrado ao clube de fotografia, dizendo que iria ser bem divertido com ele ali, e o Golda ali do lado pede desculpas ao Minato em sua mente por tudo isso. E sem perder tempo, o protagonista começa a testar uma câmera ali mesmo, e percebe que é realmente diferente quando tira uma foto com uma câmera, e Kiyomiya diz que sim e que dá até para fazer capturas em alta definição, mas que não era tão fácil usá-la mas que iria se acostumar rápido depois de um tempo usando, e que se ele tinha entendido, eles iriam começar a primeira tarefa do clube. E já à noite em casa, Minato reflete sobre a tarefa, que era de tirar fotos de que ele mais gostava para a próxima reunião deles, mas que mesmo que ele goste de livros e videogames ele não poderia dizer que os ama, e que isso o estava deixando confuso. No dia seguinte já na escola, Minato estava conversando com a Nekuzane, com ela mostrando como sempre um gatinho no celular dela, mas logo ela para de falar e pergunta se estava tudo bem com ele pois parecia estar pensando muito em algo desde que chegou. E o protagonista diz que ele só não conseguia parar de pensar no que fotografar para o clube de fotografia, e vendo isso ela dá a ideia de tentar tirar fotos de gatos, e assim mais tarde eles se encontram no café. E preocupado ele pergunta se estava tudo bem mesmo ele estar ali pois não queria atrapalhar o trabalho deles. E a Nekuzane diz que estava tudo bem sim pois já tinha falado com a dona. E subindo as escadas para o andar do café, o protagonista reflete que a Kiyomiya tinha emprestado a câmera sem problemas, mas que era para ele tomar cuidado com ela pois era cara. E isso deixava mais atento pois não queria quebrar por acidente de jeito nenhum. E chegando lá, ele logo começa tirando as fotos deixando a Nekuzane animada pois estavam ficando incríveis pois dava para ver o pelo claramente, e com isso ela decide não sair de perto do protagonista para não perder nenhuma foto boa que ele iria tirar dos gatinhos dali, deixando Minato com medo de derrubar a câmera mais ainda. E enquanto ela tirava vemos a Nekuzane atrás dele observando, e em sua mente nota que o cabelo dele estava fofo,
fazendo ela tentar acariciar sem pensar duas vezes, mas antes que ela pudesse chegar perto ela se afasta pois Minato estava quase percebendo isso. E ele pensa que queria tentar tirar fotos de outros jeitos pois era divertido, mas logo ele lembra que tinha esquecido da atividade do clube, que ele tinha tirado várias fotos mas ainda não tinha feito a tarefa dele, que era sobre as coisas que ele gosta, e que continuava na dúvida se deveria tirar fotos de algo melhor ou se estava tudo bem apenas dizer que gostava de algo tão simples. E cortando ele, a Nekuzane diz que ele era uma pessoa muito séria, e que talvez ele estivesse pensando demais nisso, e em horas como esta ela apenas fica perto de gatos pois melhora seu humor, colocando assim um gatinho na cara do protagonista, e isso faz ele sorrir e rir, fazendo dizer que antes ele gostava só de cachorros mas que agora também gostava de gatos, deixando ela animada e se aproximando dizendo que ele afirmou que gosta de algo agora, e que mesmo que ele tenha dito isso no calor do momento isso não era ruim, e que estava tudo bem agora. E Minato vendo isso, reflete o que ele estava fazendo, pois não precisava realmente se preocupar tanto com aquilo, e que mesmo que ele tenha passado a noite inteira pensando nisso, ela acabou resolvendo tudo com apenas algumas palavras. E pensa que esses dias teve bastante ajuda da Nekuzane, e enquanto pensa nisso, acaba olhando para ela fazendo seu coração bater mais rápido, quando ele volta para a realidade com ela o chamando, perguntando se ela poderia tirar fotos também das coisas que ela gostava, e sem pensar muito ele concorda. Ela foi passeando pelo café tirando fotos de quase todos os gatinhos que estavam ali, quando vê o Minato brincando com um dos gatos, fazendo ela tirar uma foto daquele momento, e mudando de cena, indo para o dia da reunião. A Kiyomiya estava elogiando as fotos que o protagonista tirou, e ele diz que gostava do cenário do caminho para a casa dele, e que ele estava tendo dificuldades no começo mas aí percebeu que na verdade ele tinha muitas coisas na qual ele gostava, e que depois de perceber isso ele sentiu que poderia tirar fotos melhor, e depois de ouvir isso ela continuou vendo as fotos, até que uma chamou sua atenção, fazendo ela dar risada, dizendo que tinha achado algo interessante. E quando vemos o que tinha chamado sua atenção, era a foto que a Nekuzane tirou de Minato brincando com o gato, fazendo ela perceber que ele não estava sozinho nesse tempo e que ele chamou tanto a atenção dela ao ponto de fazer ela tirar uma foto assim, e que, mesmo assim, nenhum deles percebeu o que sentem de verdade. E o tempo se passa, com o primeiro semestre chegando ao fim, e na sala de aula o nosso protagonista observa que estava ficando bem quente esses dias, e seu professor diz que as provas semestrais iriam começar na próxima semana, que ali estariam as partes que iriam ser abordadas nos exames, fazendo notar que já era final do semestre. E isso faz se perguntar se a Nekuzane iria ficar bem pois andava sempre dormindo, então era bem provável que ela iria se dar mal nas provas, mas para a surpresa dele, de todos nós ela estava acordada, anotando tudo que estavam passando na aula também, e curioso, Minato pergunta se aquelas anotações eram para a prova, e ela diz que sim, pois ela iria ter menos dias para ir ao trabalho de meio período se ela tiver que fazer aulas de reforço, então ela queria ficar com as notas acima da média. E desse jeito o tempo passou e as férias de verão chegaram em um piscar de olhos. E vemos que o protagonista estava à toa em casa sem fazer nada, deitado e pensando que a Nekuzane deveria estar no trabalho agora e que enquanto isso ele teria férias chatas, e de repente seu celular toca. E quando vai ver era uma mensagem do Tadaka com uma foto mostrando um polvo enorme que ele tinha pego na praia, fazendo parecer que ele estava se divertindo. E quando iria se levantar acaba recebendo outra mensagem, ao que tudo indica era dos seus colegas de clube, pois na cena seguinte Minato estava indo se encontrar com eles em um festival, onde a Kiyomiya o chama e o apresenta para seu avô, dizendo que esse é o cara que iria ajudar ele hoje na barraca. E assim a Kiyomiya o agradece, dizendo que do nada ficaram sem gente para ajudar ali, e logo Minato começa o trabalho sem parar. E depois em sua pausa o senhor acaba o chamando e dando algo para ele comer e uns passes grátis para as outras barracas, dizendo que ele merecia pois ele trabalhou sem descansar igual um cavalo, e que ele tinha ajudado bastante, e sentado aproveitando sua comida, ele acaba sendo chamado de novo, mas quando ele vai ver era Nekuzane com sua amiga Uzagihara, surpresas por ele ter vindo também, e ele apenas diz que estava só ajudando uma das barracas, e Uzagihara do lado vendo os dois conversar estava agoniada, esperando que o Minato elogiasse a Nekuzane dizendo que ela estava bonita, e logo um anúncio surge dizendo que os fogos de artifício estavam prestes a começar, fazendo a Nekuzane se despedir dele, e assim que isso acontece a Kiyomiya aparece atrás dele, animada.
dizendo que então aquela era a garota na qual ele queria fazer amizade, e que ela era muito bonita mesmo e que ele deveria aproveitar a chance e assistir ao festival com ela, pois era uma chance deles ficarem mais próximos. Mas o protagonista, como sempre, dá uma resposta desanimada, falando que nem foi convidado e que então ele apenas iria se sentir mal por estar atrapalhando elas. E assim que os fogos começam, a Kiyomiya comenta que ele é um garoto muito legal e atencioso, que trabalhava duro para ajudar os outros, mas que realmente ele era tão sério e gentil que parecia estar perdendo muita coisa da vida. E a cena corta para no meio da multidão, onde vemos elas tentando andar com dificuldades, e quando a Nekuzane olha para trás vê que se perdeu de sua amiga. E um pouco mais tarde, depois dos fogos, a Kiyomiya vê a Nekuzane em frente à sua barraca, fazendo Minato ir até ela para ver se estava tudo bem e perguntar o que tinha acontecido. E ela responde que se separou da Usagihara e que tinha ficado o tempo todo procurando ela durante a queima de fogos, mas ela não a encontrou e também não conseguiu entrar em contato com ela. Mas depois das coisas se acalmarem, o seu celular começa a tocar, com a Usagihara do outro lado perguntando se ela estava bem, dizendo que ela tinha parado para descansar um pouco, e que iria ser complicado elas se encontrarem por conta da multidão, e pergunta se ela conseguia ir para casa. E quando ela escuta que o Minato estava ali com ela, pede para ele levar ela para casa em segurança e assim finalizando a ligação. E antes de ir embora ele avisa a Kiyomiya que iria sair, mas antes de ir ela o chama para dar um prêmio a ele de participação, algo para agradecer ele por ter vindo hoje. E assim que ela entrega, ela diz que ele poderia ser mais egoísta às vezes, para aproveitar mais as coisas. E caminhando, Minato acaba pensando sobre o que a Kiyomiya queria dizer com aquilo. E vendo nosso prota distraído, a Nekuzane pergunta se estava tudo bem e logo ele fala que sim e comenta que estava feliz por ela ter se divertido no festival. E ela responde que foi bom, mas que era uma pena que ela não tenha conseguido ver os fogos, e assim avisa que a casa dela era logo ali na esquina, agradecendo por ter trazido ela até ali. E Minato para novamente refletindo sobre o que sua colega de clube falou para ele mais cedo, e vê que mesmo estando na hora de se despedir ele não queria ir embora. E assim ele finalmente entende o que a Kiyomiya queria dizer com ser mais egoísta, fazendo perceber que queria ficar mais tempo com a Nekuzane. Assim ele pega aquele prêmio que tinha ganhado mais cedo e oferece, dizendo que aquilo era para ela e a Usagihara, pois no telefone tinha dito que estava cansada de andar e que provavelmente era por estar andando direto procurando ela e por isso não tinha visto os fogos também, então era para ela aceitar aquilo para usarem juntas depois. E com isso a Nekuzane pergunta se ele tinha certeza, e vendo que ele estava falando sério ela o pega na mão o chamando, e perguntando se ele teria um minuto. Mudando de cena vemos eles em um caminho diferente, parecendo que estão subindo a escadaria de uma montanha. E chegando no topo vemos onde a Nekuzane queria vir, um lugar onde dava para ver a cidade toda praticamente. E como ela esperar não tinha ninguém ali por conta do festival, e ela nos conta que ia ali às vezes, e que era uma joia secreta já que não há muitas pessoas ali, e que só de se sentar ali sem ligar para a hora era bom demais. E que a melhor parte é que se tiver sorte você pode até acabar encontrando um gatinho malhado ruivo e um gato casco de tartaruga por ali, mas que eles não estavam ali hoje infelizmente. E vemos que os dois compartilham do sentimento de gostarem de locais calmos assim. E aproveitando o momento o prota pergunta do porquê dela trazer ele ali naquele local, e Nekuzane diz que não sabe, mas só queria que ele conhecesse aquele lugar também, e que talvez eles pudessem fazer um pequeno desvio juntos, mas que realmente ela não sabia do porquê. E Minato a observava e percebia que ela estava mais linda do que nunca e que estava tão calmo ali naquele local que dava para escutar as batidas do coração. Chegamos ao final do vídeo bem rápido, né galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui de verdade. Vocês não têm ideia de como isso me ajuda a continuar criando conteúdo, especialmente agora que o canal tá começando. Se curtiu, deixa aquele like para dar aquela força e se inscreve porque isso faz toda a diferença e me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Comentem se vocês querem ver a próxima parte, estou super animado para continuar com essa obra. Valeu demais pela companhia e até a próxima!